começamos contando que a Polícia Federal mira fundos de investimentos na nova operação contra Daniel Vorcaro e parentes. A segunda fase da Compliance Zero bloqueia já mais de 5,7 bilhões de reais dos investigados. O Eli Jonas Maia vem conversar com a gente e traz todas as últimas atualizações. Eli Jonas, um bom dia, bem-vindo aqui no Money. Muriel, ótimo dia para você, obrigado. Bom dia para quem está acompanhando a gente também. Uma grande operação da Polícia Federal que ainda está em andamento em 5 estados do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, para cumprir 42 mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal nessa nova fase, segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura fraudes envolvendo o Banco Master e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele que foi preso na primeira fase dessa operação em novembro do ano passado e logo depois de alguns dias foi solto para cumprir algumas medidas cautelares. Nessa fase de hoje, segundo investigadores com quem conversamos, ela é uma investigação ampliada. Segundo a PF, não é apenas, entre aspas, envolvendo uma possível fraude entre o Banco Master e o Banco BRB, o Banco Regional de Brasília, aqui que no ano passado também foi alvo de busca e apreensão. Mas na fase de hoje, a ampliação se deve aos fundos de investimento e aos parentes do banqueiro Daniel Vorcaro. A PF diz o seguinte, que o banco usava fundos de investimentos para realizar operações financeiras fraudulentas e também que a investigação detectou que havia uma captação de dinheiro, aplicação em fundos e um desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e também de seus parentes. Além do Daniel Vorcaro, vou citar outros nomes que são alvos dessa operação, como você muito bem adiantou na abertura do jornal. Os empresários Nelson Tanuri e João Carlos Mansur também são alvos de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. E também, Muriel, houve uma prisão temporária realizada pela Polícia Federal contra Fabiano Campos Zetel, que é cunhado do Daniel Vorcaro. Ele foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos quando iria embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Uma prisão temporária segundo os investigadores da Polícia Federal, para evitar um vazamento, para preservar o sigilo dessa operação. Ele foi preso de madrugada e a operação foi colocada nas ruas em 5 estados às 6 da manhã. Então, a prisão temporária para preservar o sigilo da investigação, o sigilo da operação. E a PF diz que ele será liberado. Essa prisão foi temporária e ele será liberado. Daniel Vorcaro foi preso em novembro do ano passado e agora continua sendo investigado pela PF aqui de Brasília e pela PF de São Paulo, nessa investigação que diz, nesse momento, que ele usou fundos de investimento para ganhar em cima de operações fraudulentas no mercado financeiro. Por isso que 4 fundos de investimento são alvos dessas buscas e apreensões também hoje em 5 endereços da capital paulista, além, claro, dos empresários que eu citei, dele mesmo em São Paulo e dos parentes, pessoas próximas ligadas a ele nesses 5 estados. Então, há ainda, Muriel, são tantas informações e tantos números que a gente não pode deixar de falar também dessa determinação do ministro Dias Toffoli do Supremo do bloqueio de 5,7 bilhões de reais, bilhões com B mesmo. É o total bloqueado pela Justiça, não só de bloqueio, mas também de apreensões. Por isso que a gente está vendo essas imagens de carros de luxo sendo apreendidos, muitos relógios, dinheiro em espécie sendo apreendido, além dos bloqueios das contas dos investigados, pessoas físicas e pessoas jurídicas, que são os fundos de investimento. Tudo para se chegar a esse total de 5,7, ou pelo menos próximo ao total de 5,7 bilhões de reais. A gente já tem também, inclusive, uma nota da defesa do Daniel Vorcaro que diz o seguinte, vou abrir aspas: Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência. E também diz que ele permanece à disposição para prestar esclarecimentos sobre o que for solicitado e reforça o interesse em total esclarecimento completo dos fatos e encerramento célere do inquérito. É o que diz então a defesa, quer um encerramento célere desse inquérito envolvendo aí Daniel Vorcaro, o Banco Master, nessa operação batizada de Compliance Zero, que começou no ano passado. E agora a gente vê
uma segunda fase com muitos bens sendo apreendidos. Ainda não há um balanço de tudo que foi apreendido, mas até ao longo da nossa programação a gente vai trazer aqui tantas apreensões e dinheiro, o que de fato a quantidade foi apreendido em espécie. Muriel. Perfeito, Eli Jonas. Obrigada, viu, pelo relato, pelas apurações. A gente segue juntos. Qualquer novidade pode nos chamar, a gente vai continuar atualizando.